Jesus. Pega a sua Bíblia, meu irmão, juntamente conosco. Abra ela no Salmo 73. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Salmo 73. Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Feche os teus olhos, recline a tua fronte. Pense em Deus nesse instante. Eterno Deus, Pai que está nos céus, graça te damos, Senhor, porque temos, Senhor, sido socorridos por Ti em tempo oportuno, Senhor. Te glorificamos, Senhor, te exaltamos, te bendizemos, Senhor. Senhor, Tu que sonda, Senhor, e nos conhece, Senhor, o nosso coração. Antes mesmo, Senhor, como diz o salmista no Salmo 139, antes que só uma palavra se formasse em minha língua, Senhor, Tu já sabes. Então, Senhor, Tu que conhece cada coração que está aqui, cada coração que está na sua casa, Senhor, vem de encontro a esse coração, Senhor, produzindo fé nessa noite. Estamos num culto de fé, Senhor, e a fé só pode vir através das santas letras, das santas escrituras. Então, Senhor, rogamos que Tu entres no coração de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meu irmão, minha irmã. Hoje é o culto da fé. Você que está aqui na casa do Senhor nessa noite, que pôde estar aqui conosco, apesar de muitas das nossas ruas estarem intransitáveis devido ao temporal que assolou nossa cidade, que bom que você pôde estar aqui, irmãos. Amém? Que bom que você pôde sair da sua casa, estar aqui conosco. Você que nos assiste da sua casa, Deus te abençoe. Nos siga aí nos nossos canais, nossas mídias sociais, compartilhe com seus amigos. Seja hoje um missionário virtual em nome de Jesus. Pergunta nessa noite, irmãos, que eu vejo no texto bíblico: o que fazer quando os nossos pés quase escorregam? Esse salmo é o salmo escrito por um personagem bíblico chamado Asaf. Quem gosta de história bíblica, provavelmente já leu ou já estudou alguma coisa sobre Asaf. Asaf tinha em torno de 12 anos de idade, quando menino, ele vê uma cena, irmãos, que muda a sua história. Ele vê algo vislumbrante, algo que até usaríamos a palavra mágico para descrever. Asaf, com apenas 12 anos de idade, ele vê Davi entrar em Jerusalém, dançando, se regozijando, cheio do Espírito Santo, na frente da Arca da Aliança. É o dia que Davi traz a arca para dentro de Jerusalém. Davi, irmãos,
se enche tanto do esplendor do Senhor, que ele se humilha. Alguns até disseram que ele dançou nu, mas não é esse o significado literal. O significado literal é: Davi se despojou, ou seja, ele tirou as suas roupas de rei e se vestiu de servo. Irmãos, isso escandalizou muita gente, mas para um menino chamado Asaf, aquilo foi tão impactante, que ele fura, diz a história bíblica, ele entra no cortejo do rei, e ele começa, diz os historiadores, a dançar com Davi. E a graça de Deus que estava sobre Davi, eu quero dizer uma coisa forte para você aqui nessa noite: ande com gente ungida e você vai ser ungido. Ande com gente cheio da unção de Deus e você vai ser cheio da unção de Deus. Ande com gente cheio do Espírito Santo e você vai ser cheio do Espírito Santo. Ande com gente que exalta e glorifica o nome do Senhor, e você vai ser alguém que exalta e glorifica o nome do Senhor. Agora, irmão, ande com murmurador, você vai ser um murmurador. Ande com alguém que reclama de tudo e de todos, você vai ser alguém que reclama de tudo e de todos. Ande com alguém que se entristece por tudo e por todos, você vai ser alguém triste por tudo e por todos. E naquele dia, esse menino de 12 anos, ele recebe uma parte da unção que está sobre Davi, e ele se torna um chamado de Deus a partir daquele dia. Dá-nos a entender, segundo os textos bíblicos, você vai ver isso em Números capítulo 4, que quando alguém era separado para ser levita, ele tinha em torno de 25 anos. O serviço do ministério do levita ia dos 30 aos 50 anos. Aos 50 anos de idade, o levita tinha uma aposentadoria compulsória, ou seja, ele deixava obrigatoriamente de servir como levita. Mas ele começava os seus treinamentos aos 25 anos de idade. Ele ficava 25 anos se preparando para fazer o melhor para o Senhor. Só alguns entenderam e glorificaram o Senhor. Ei, irmão, não faça as coisas para Deus de qualquer jeito. Não faça as coisas para Deus de forma leviana. Os levitas se preparavam 5 anos para depois ingressar no serviço santo do Senhor. Às vezes a gente quer vir de qualquer jeito, às vezes a gente quer cantar de qualquer jeito, a gente quer orar de qualquer jeito, a gente quer estar na casa de Deus de qualquer jeito. Não, faça o melhor para Deus, irmão. Faça o melhor que está na sua possibilidade, porque Deus conhece o seu coração, e cada vez que você fizer o melhor, Deus vai te levar a status melhores, porque quem exalta é o Senhor, não é o pastor. Quem está entendendo, diga amém. Porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham debaixo da onipotente mão de Deus, Deus a seu tempo o exalta. Quem está entendendo, diga amém. Aí tenta imaginar comigo. Asaf passa 5 anos em treinamento. Asaf passa dos 30 aos 50 anos trabalhando piamente na casa de Deus. Quantos anos dá isso, irmão? 20 anos. Não é um dia, não é 2 dias, não é 3 dias. São 20 anos servindo na casa do Senhor. Quando Asaf completa 50 anos,
ele tem que parar de fazer aquilo que ele mais ama. Irmão, e quando ele para de fazer isso, quando ele para de servir, ele volta para sua casa. E dá a entender o texto bíblico que ele não tem nada. Eu já preguei algumas vezes e eu quero que você entenda isso como uma reflexão. Isso não é uma doutrina bíblica. Quem entendeu, diga amém. Uma doutrina bíblica é algo fundamentado naquilo que nós cremos. Uma teoria é algo que você pode tirar, extrair do texto e ter uma devida interpretação. Quem entendeu a diferença, diga amém. Então eu vou falar uma teoria para você. Não é uma doutrina. Quem entendeu, diga amém. Eu, pastor Samuel, teoria minha, não é doutrina, você não precisa segui-la. Eu vejo o Velho Testamento como um livro escrito para pessoas que já são crentes. Tudo que está escrito no Velho Testamento, Deus está escrevendo para crentes. Deus está falando com gente que é crente que vem como se fosse nos nossos dias, para você ter uma ideia. Gente que já aceitou Jesus como Salvador, gente que já se batizou nas águas, gente que já viveu uma vida com Deus. Gente que já tem discernimento espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Asaf volta para sua casa. Pastor Nelson, o vernáculo popular diria, com uma mão na frente e outra atrás. 20 anos servindo a Deus, piamente. E ele volta para casa sem nada. Pastor, por que o senhor está falando isso, pastor? Porque se você ler o Salmo 73, dá a entender que Asaf sentava na porta da sua casa e ele via os ímpios passarem. Quem é ímpio, pastor? É o pecador que não conhece Deus? Não, é quem conhece Deus e pratica o pecado. Ímpio é aquele que sabe que tem que fazer o certo, mas faz o errado. E ele começa a olhar para esses camaradas e ele diz assim: meu Deus! Apesar de ele começar o Salmo 73, eu nem ia pregar isso, irmãos. Mas Deus me falou esse salmo por 2 vezes. Ontem eu estava indo para a Rua do Padre e eu falei para minha esposa: ô Lu, às vezes dá vontade de Deus sentar na calçada e cantar o Salmo 73. Falei ontem de noite, falei ou não falei, amor? Miséria. Hoje estava ministrando para um irmão no seu coração, e Deus me trouxe o Salmo 73, disse: Deus, eu vou pregar esse Salmo. Quem sabe às vezes alguém está nesse sentimento no seu coração. Ele vê o ímpio, e o ímpio não é um mundano, irmãos. O ímpio não é aquele que não tem compromisso com Deus. O ímpio é aquele que Jesus diz: olha, no meio do povo de Deus há o trigo e há o joio. Pastor, por que o senhor está falando isso num culto de fé? Porque muitas vezes o diabo quer usar o miserável do ímpio para afetar a tua e a minha fé. E aí olha o que Asaf fazia. Asaf sentava, olhava aqueles camaradas e ele começa o Salmo 73 dizendo: verdadeiramente Deus é bom para Israel. Quanto a mim, ele está falando dele, ele não está falando dos outros. Ele olhou para ele mesmo. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Vai dizer que você já não teve umas lutas na sua vida, meu irmão, que deu vontade de você chutar o pau da barraca, chutar o balde e sumir. Vai dizer que só eu já tive esse sentimento. Vamos ver quantos corajosos tem aqui nessa noite. Olha, irmão, quase 100%. Tem uns que ficaram encabulados. Irmãos, Asaf assume a sua miséria. Não, eu tenho coragem de dizer: olha, eu quase me desviei, viu, irmãos? Porque eu vi o miserável do ímpio.
Ele olhava para o ímpio, irmãos, e ele dizia assim, ó, eu tive inveja desses caras. Por que Asaf diz isso? Porque o ímpio, diz aqui, eu tive inveja de ver a prosperidade do ímpio. O ímpio prospera. Que miséria, irmão, pastor, o que é isso? Que diabo é esse, pastor? Continua. Irmão, quando eu vou recomendar você botar uma plaquinha lá na geladeira, Salmo 73, porque toda vez que o diabo vier tentar você, você vai ir para a Bíblia e vai ler o Salmo 73. Aí Asaf diz assim, não há o miserável do ímpio, nem na morte o cara tem aperto, ou seja, até para morrer ele está bem, até para morrer ele está bem. Olha o que Asaf continua dizendo, está firme a sua força, não se acham em trabalhos, ou seja, o camarada não passa trabalho. Eu aqui, pastor, estou ralando, nada acontece. Estou fazendo tudo certinho. Quem já teve esse sentimento? Alguém já teve esse sentimento? Só o pastor. Não. Olha que coisa interessante. Diz uma coisa aí para você, meu irmão, nessa noite. A Bíblia não se engana. Deus nos conhece por dentro, irmãos. Conhecer por fora é fácil, qualquer um conhece você por fora, mas Deus nos conhece por dentro. Aí vem Asaf e diz assim, pelo que a soberba deles os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, ou seja, parece que tudo que o cara planeja dá certo. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, enchem a sua boca contra os céus. Vai dizer que você não vê as pessoas blasfemando aí. Você é burro, vai na igreja, aí eu estou bem, faz os seus negócios desonestamente, enganam, mente, são soberbos, não estão nem aí para as consequências, parece que não há justiça. Ou vai dizer que você não tem esse sentimento nos nossos dias? Que a justiça ela é tendenciosa para um lado. Olha o que diz o texto bíblico. Blasfemam, dizendo, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Verso 12 diz, e eis que estes são os ímpios, todavia estão sempre... Olha aqui, meu irmão. Pastor, que mensagem mais para baixo essa? Segura aí, irmão. Verso 13 diz, eles só aumentam. Está ali o verso 13 dizendo, verso 12, estão sempre em segurança e só lhe aumentam as riquezas. Asaf passa 20 anos servindo a Deus piamente. Asaf passa 20 anos servindo a Deus como um levita no tabernáculo. E agora ele vai passar o resto da vida, parece que só vendo o miserável do ímpio prosperar. Será que Deus é assim, irmãos? Olha o que diz o texto. Na verdade, que em vão tenho, olha aqui, olha o estado de angústia, de ansiedade e de depressão. Isso aqui é sintoma de depressão, irmão. Você acha que crente não tem depressão?
Não, eu sou crente agora, eu sou lavado, comprado, redimido no sangue do Cordeiro. E a vida está um buraco. Olha o que o camarada falou aqui. Na verdade é que em vão tenho purificado o meu caminho e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado pela manhã. E se eu dissesse, também falarei assim, e eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Ele ficava olhando para os outros. Ele ficava olhando para a vida do ímpio, que prosperava, que tinha segurança. Ele ficava olhando para a riqueza dos outros. E aquilo começou a entrar no coração dele, irmãos, começou a colocar ele no chão, começou a afastar o coração e os olhos dele, os ouvidos dele da presença de Deus. Abra um parênteses na mensagem. Irmãos, quando a gente está em Deus, quando a nossa fé está no Senhor, Deus convida você a fazer coisas sobrenaturais. Você crê nisso? Quem crê nisso? Você sabia que no Evangelho de João existe um versículo bíblico que diz que Jesus, o próprio Cristo, falou assim, que Ele fez coisas maravilhosas, mas que você, como discípulo de Jesus, faria coisas maiores ainda? Alguém já leu esse versículo na Bíblia? Então por que você está afligido, meu irmão? Ei, meu irmão, quando Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 6, Ele alimenta a multidão, faz o milagre da multiplicação. A Bíblia diz que Ele ordena aos seus discípulos, porque naquele momento, olha como Jesus era servo mesmo. Jesus era servo, era rei, era pregador, era médico. Oh, glória a Deus. Era o Filho de Deus, irmãos. Vocês sabem que ali no Evangelho de João está registrado que naquele momento queriam coroar Jesus rei, porque Ele havia multiplicado pães. Eles queriam colocar uma coroa na cabeça de Jesus. Irmão, mas não se engane com o povo. O mesmo que quer colocar uma coroa na tua cabeça é o mesmo que quer colocar você numa cruz no outro dia. Quem entendeu, diga amém. Oh, aleluias. Jesus subiu para o monte e disse para os discípulos: vocês atravessam o mar. Quando eles estão no meio do mar, que acontece? A tempestade. Aí, irmãos, Jesus está lá orando, mas nunca está desligado dos seus discípulos. Ei, meu irmão, tem uma palavra profética para você aqui. Para quem crê, levanta a mão para receber. Agora, se não quiser, irmão, fica com você mesmo. Mas Jesus nunca está desligado de você. Jesus nunca está desapercebido de você. Jesus nunca está com seus olhos afastados de você. Jesus nunca está com os ouvidos fechados para não ouvir a sua oração, porque Ele é o teu mediador entre você e o Pai, e Ele sempre leva as tuas orações ao Pai. Jesus não estava desligado dos discípulos, e a Bíblia diz que Ele vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre o mar. Pastor, isso é história da carochinha. Não, irmão, isso é para quem crê. Se você crê, irmãos, Jesus vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Tem alguém aqui que crê? Tem alguém aí na sua casa que crê nessa noite? Hoje é um culto de fé. Hoje é culto para quem crê. Irmãos, quando aquela cena aparece no meio da tempestade, um vulto, e os discípulos enxergam o vulto, pensam que é um fantasma. Jesus, com a sua voz mansa e suave, eu quero profetizar nessa noite, que a voz mansa e suave de Jesus vai entrar nos seus ouvidos, dizendo: ei filho, sou eu que estou na tua luta. Ei filho, sou eu que estou no meio da tua tempestade. Ei filho, sou eu que estou fazendo o sobrenatural acontecer na sua vida. Hoje é o culto para quem crê.
Jesus se identifica. Pedro reconhece, ei, meus irmãos, João ensina, que Jesus explica lá em João capítulo 10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ei, meu irmão, se você é ovelha de Jesus, Jesus vai falar contigo, e você vai reconhecer a voz de Jesus nos seus ouvidos. Pedro, ao reconhecer a voz de Jesus, disse: Senhor, manda eu ir ter contigo. Qual é a palavra de Jesus? Vem. Você tem fé para fazer o impossível? Vem. Irmãos, isso eu admiro em Pedro. Pedro pode ter todos os efeitos possíveis, mas ele tinha fé, irmãos. Você precisava ter fé para tirar o pé para fora do barco. Você está entendendo o que Jesus está falando aqui com você? O mundo vive de coisas possíveis, irmãos. O mundo vive das coisas materiais, mas Jesus está convidando para você viver os sobrenaturais. Pedro viveu algo que nenhum ser humano que eu conheço até hoje viveu: andar sobre água. Mas o que acontece, irmão? Ele está andando um passo depois do outro em cima daquela água. Oh, aleluia! Só que dá com pouco. Oh, pastor Nelson, a voz do vento foi mais forte. O barulho do mar foi mais forte. E Pedro começou a afundar. Vai dizer, irmão, que tem vezes que não parece que a voz do vento é mais forte? É ou não é? Vai me dizer que não tem vezes que parece que a voz do mar é mais forte? É ou não é? E não parece que nós vamos afundar? É ou não é? Eu não sou diferente de Pedro, você não é diferente de Pedro. Quando nós tiramos o foco de Cristo, nós começamos a afundar. Quando nós tiramos o foco dos preceitos, das verdades bíblicas, das promessas de Deus, da comunhão com o Espírito Santo, nós começamos a afundar. Foi exatamente isso que aconteceu com Asaf. Não adiantou ele passar 20 anos na casa de Deus, que quando ele precisou, ele perdeu o foco. Ele perdeu a direção. Ele perdeu a graça. Ele tirou o foco de Deus, que é bom, e ele mesmo confessa dizendo: verdadeiramente Deus é bom para com Israel, mas quanto a mim, eu tirei o foco. Eu parei de olhar para Deus e comecei a olhar para o ímpio. Eu parei de olhar para a comunhão com o Espírito Santo e comecei a olhar para o soberbo. Eu comecei a tirar o olho das promessas eternas de Deus e comecei a olhar para as riquezas do ímpio. Então quase, diga comigo, glória a Deus, que foi só quase. Assim como Pedro não afundou, porque ele quase afundou, mas Jesus foi lá e estendeu a sua mão. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, oh, aleluia. Eu quase afundei, eu quase escorreguei meus pés, mas o Senhor, Ele estava ali no momento que eu precisei. Aí sabe o que Asaf fala? E eu estou encerrando. Até que eu entrei na casa de Deus. Está ali no versículo.
Quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário. Então eu entendi o fim deles. Se você não entendeu ainda, que você não está aqui por valores terrenos, mas por valores eternos, não há riqueza nesse mundo que vai trazer paz no teu coração. Se você não entendeu que você não está aqui por coisas que são passageiras, não há casamento que aguente a situação. Não há amor terreno que preencha o teu coração. Não há segurança terrena que te dê paz para dormir à noite. Somente quando você tem o príncipe da paz, de João capítulo 14, que ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como este mundo a dá, deixo-vos a minha paz. Quando você tem paz, meu irmão, você consegue vencer. Quando você tem paz, meu irmão, você vai conseguir prosperar. Quando você tem paz, meu irmão, você vai conseguir trabalhar. Meu irmão, quando você tem a paz, você consegue namorar. Meu irmão, porque casamento é namoro eterno. Oh, glória a Deus. Quando você tem príncipe da paz que faz parte. Irmão, dá um grito aí para o irmão que está a 2 metros de distância de você. Irmão, não perca o culto de domingo. Se Jesus não vir, tem uma palavra no domingo que também vai mudar a tua história. Domingo eu vou falar de aliança. Vou falar de quê, irmãos? Se Jesus não vir. Tá bom? Se Jesus vir enquanto você no céu. Tá combinado, irmão? Amém? Dá para dar um amém aí, irmão? Quem quer ficar, diga amém. Graças a Deus está todo mundo ligado na mensagem. Se Jesus não vir domingo, eu vou pregar sobre aliança. Irmão, o negócio vai pegar fogo domingo. Até que entrei no santuário. O que é santuário, irmão? Lugar onde Deus habita. Fique em pé nesse instante. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei como é que você está na sua casa. Eu não sei qual é o turbilhão dos pensamentos que permeiam o seu coração. Mas eu sei de uma coisa, irmãos. Se você crer, hoje Deus tira todos esses sentimentos. Você viu que não adianta ser crente? Crente, irmão, vou falar uma coisa aqui que vai até escandalizar alguém que não leu a Bíblia ainda. A Bíblia diz que até os demônios creem. Estremecem, diz a Bíblia. Então, crê, até o diabo crê, irmão. Ou seja, até o diabo pode ser crente. Agora, nem todo crente é filho de Deus, mas todo filho de Deus é crente. Quem entendeu, diga amém. Por isso que o mundano não entende quando, às vezes, a gente chama um camarada que é pecador ou que é até ímpio, de servo de Deus. Credo, pastor! Porque nunca entendeu o que é ser servo e o que é ser filho. É o mesmo conceito. Nem todo servo é filho, mas todo filho é servo. O que significa a palavra servo de Deus? Aquele que está a serviço de Deus para fazer algo. Pergunto para você, tem gente lá que não é crente no mundo que faz algo para Deus? Sim ou não? Tem ou não tem, irmão? Tem, e muita gente que faz às vezes muito mais que aqueles que se dizem filhos de Deus. Pastor, o negócio está pegando fogo hoje. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que o mundano não consegue entender essas coisas, irmãos. Vou repetir a frase. Nem todo servo é filho,
mas todo filho é servo. Quem entendeu, diga amém. Nem todos que se diz servo, irmãos, vai entrar no céu. Como, pastor? Para encerrar nessa noite, você entender hoje pelo que você está lutando, meu irmão. Muita gente vai chegar naquele dia, pastor Leão, você vai bater na porta e vai dizer: Senhor, abre-nos a porta, deixa-nos entrar. E Ele vai dizer o quê? Não vos conheço. Ah, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio. Grande coisa. Ah, mas em teu nome nós curamos enfermos. Grande coisa. Ah, Senhor, no teu nome, Senhor, nós cantamos na banda, tocamos em cima do altar. Em teu nome eu dei dízimo, no teu nome eu fiz isso. Grande coisa. Apartai-vos de mim, todos vós que praticam iniquidade. Quem entendeu, diga amém. Quando você entende o princípio, irmão, que você é filho, que você foi chamado para a mesa, você não vai mais se preocupar com essas coisas dessa terra. Pastor, mas e o pão? Deus vai providenciar. Pastor, a necessidade é aquela, Deus vai prover. Pastor, aquele problema, Deus vai dar solução. Pastor, aquela necessidade que eu tenho, Deus vai encaminhar e vai abrir a porta para você. Pastor, eu tenho desejo ardente no meu coração de ser colaborador, mas eu não tenho recurso financeiro. É sincero, Deus vai abrir a porta, você vai prosperar, você vai ter bênçãos materiais, porque você não está com coração nessas coisas, você tem coração no céu, tem coração de filho, aleluia. Você está preocupado com valores que são eternos e não com valores que são passageiros. Você não está preocupado em juntar tesouro na terra, está preocupado em juntar tesouro no céu. Quando você entende o princípio, quando você entende essas coisas, se cumpre uma palavra que está em Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas, não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, é todas as coisas serão acrescentadas. E quem crê, levanta a sua mão, pega essa palavra, joga dentro do seu coração, glorificar o Senhor, aleluia, aleluia. Asaf passou a vida inteira com coração de servo, mas quando ele verdadeiramente, passou a vida inteira, 20 anos, servindo na casa de Deus, mas naquele dia, quando seus pés entraram, ele deixou o coração de servo para o lado de fora, e recebeu um coração de filho. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração, se você quer ter um coração de filho. Senhor, eu encerro essa palavra nessa noite. Eu não sei se alguém aqui, Senhor, estava com seus pés quase resvalando. Eu não sei se alguém aqui, Senhor, estava com os pés quase, Senhor, desfalecendo. Mas se ele entendeu, Senhor, e o que eu quero é nessa noite pedir a Ti, Senhor, que essa palavra desça ao seu coração. Senhor, não permita que o diabo roube essa semente que foi lançada nessa terra, Senhor. Mas que essa palavra, Senhor, ela venha crescer. E ela venha produzir um coração de filho. Que se rende à Tua soberania, que se rende à Tua vontade. E por causa disso se cumpra todas as demais promessas para os filhos. Se cumpra no coração dele, se cumpra no coração dela, todas as promessas de filho. E aí, Senhor, se ele entrou aqui doente, ele vai sair daqui com a cura dele. Se ele entrou aqui problemático, ele vai sair daqui com a solução do seu problema. Se ele entrou aqui perturbado, ele vai sair daqui liberto. E o mesmo serve para quem está na sua casa, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, a libertação. Nós profetizamos, Senhor, a cura. Nós profetizamos, Senhor, um coração de filho em todos que estão nos assistindo aqui nessa noite.
Senhor, eu não sei como está o coração dos teus filhos. Quem sabe como o de Asaf, quase que os meus pés escorregam, quase que eu me desvio. Até que eu entrei, Senhor, na tua presença, e eu entendi, Senhor, que eu não luto por valores que são passageiros, mas luto por valores que são eternos. Então, Senhor, tu vais entrar, Senhor, no coração dessa tua filha, desse teu filho que está aberto. Quem, Senhor, estiver com o coração aberto, nessa noite saia daqui abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos hoje e sempre. Amém e amém.